Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 5 de agosto, estamos na 18ª semana do Tempo Comum. E nesse momento, meditaremos no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possa ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os 2 pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje esse relato desse prodígio do Senhor. Jesus que multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. É o relato da multiplicação dos pães, segundo o Evangelho de São Mateus. Prodígio esse que Jesus faz em meio a um discipulado. Ali Jesus estava anunciando às multidões e o povo que vai ao encontro dele, e a hora já estava adiantada. Mas o interessante aqui é o desfecho desse milagre, que não é numa realidade autônoma. O que eu quero dizer com isso? Jesus, ele, de um modo independente, ele poderia fazer porque ele é o Filho de Deus, é o Deus de Deus, o luz da luz, mas ele se faz precisar, ele se faz necessitar, e principalmente daqueles que ele escolheu, dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Mas é interessante que, mesmo Jesus sabendo que ele poderia, ele coloca os apóstolos em crise. Mas creio que, na verdade, é que ele quer que os apóstolos se comprometam com a realidade à sua volta. Perceba a realidade e, ao deparar-se da realidade consigo mesmo, eles veem a realidade discrepante. Porque a realidade muitas das vezes exige mais do que as nossas forças. As realidades que estamos inseridos, que os apóstolos estavam inseridos, exigiam muito mais do que eles tinham. Eles tinham ali 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E Jesus diz: "Dai vós mesmos a eles de comer." E o que eles têm? 5 pães e 2 peixes. Querido irmão, amada irmã, nós podemos nos olhar nessa palavra. Muitas das vezes, nas realidades que nós temos, seja na vivência da nossa vocação, eu como padre, talvez você na vida matrimonial, na vida familiar, ou no ministério que Deus nos confiou, no chamado, dentro da nossa pastoral, do nosso movimento, dentro daquilo que hoje estamos vivendo na nossa caminhada de fé. Muitas das vezes nós temos uma realidade de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, para alimentar, porque Jesus diz: "Dai vós mesmos de comer."
Porém, quando nós olhamos para nós só temos míseros 5 pães e 2 peixes, que muito mal dá para nós. E como doar, fazer isso? Mas aqui, a realidade, ela nos ajuda somente numa decisão de fé. A dependência e o abandono no Senhor. Trazei-o aqui. Ofertai ao Senhor. É Ele que opera o milagre. É a graça dEle. É o poder de Deus. O nosso serviço, a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que faz a graça acontecer. O trecho de hoje nos ajuda a refletir sobre isso. Eu e você não temos que abandonar missão nenhuma. Nós temos que crescer o nosso abandono, a nossa dependência, a nossa confiança em Deus. E colocar os nossos 5 pães e 2 peixes, a nossa pobreza, a nossa fraqueza, as nossas capacidades débeis, as nossas imaturidades, enfim, aquilo que temos, o que somos. E Deus, com a graça dEle, Ele opera e faz o milagre, a providência, a saciação acontecer com a nossa pequenez. Que Deus nos dê essa graça nesse santo dia, querido irmão, amada irmã. Renove o nosso coração, renove a nossa vida na confiança e que nós não neguemos o que temos a Deus. Porque do pouco que nós temos, Deus tem o poder de multiplicar e fazer acontecer a saciação, a salvação a muitos. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.